Chegou a quaresma de São Miguel Arcanjo e aí as pessoas estão me perguntando em todos os lugares. Tá, Pedro Paulo, você explicou a origem da quaresma de São Miguel Arcanjo, mas quais são as orações obrigatórias da quaresma? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, a quaresma de São Miguel Arcanjo era uma devoção privada, particular de São Francisco de Assis. Os testemunhos, né, as pessoas que conviveram com Francisco de Assis, diziam que o bem-aventurado Francisco costumava subir o Monte Alverne, da Assunção de Nossa Senhora até a solenidade dos Santos Arcanjos, onde fazia penitência em honra dos gloriosos arcanjos, de modo especial de São Miguel. É isso que está lá na legenda. Então o que a gente sabe é que do dia 15 ao dia 29, do dia 15 de agosto ao 29 de setembro, São Francisco se retirava ao alto de uma montanha chamada Alverne e lá fazia 40 dias de penitência, de mortificação e de oração para se converter para Deus, né, em honra dos santos anjos, pedindo a ajuda dos santos anjos. Tá, dito isso, São Francisco não nos deixou o que ele fazia nesse período. Conhecendo São Francisco, né, como Deus deu a graça de conhecer, eu acredito que São Francisco, nesses 40 dias, além de penitências, como penitências físicas e o próprio jejum, São Francisco se deleitava em contemplar as páginas do Evangelho. Ele tinha uma especial devoção à meditação e à oração com o Evangelho, e a oração pessoal, a oração espontânea. Né? Para nós, que não temos esse fervor de Francisco ainda e podemos oferecer a quaresma pedindo essa graça, acho que você poderia fazer isso por você e por mim, né? Oferecer estes 40 dias suplicando a Deus que te conceda o mesmo fervor espiritual que deu a Francisco, e se você puder, reza por mim também, pedindo que Deus me dê essa graça também. Como nós não temos o mesmo fervor espiritual que Francisco, posso deixar aqui algumas recomendações. Então, vamos lá. A gente vai virar uma direção espiritual isso aqui, tá bom? A gente está fazendo um propósito de oração que é relativamente longo e todos nós vivemos numa realidade de vida que é profundamente corrida. Nenhum de nós mora num convento e nenhum de nós mora no eremitério como Francisco fazia nesses 40 dias. Então, primeira coisa que a gente precisa tirar da cabeça. O Frei Gilson acorda de madrugada para rezar. E isso é uma particularidade da devoção dele. Você não é obrigado a isso, a quaresma não precisa disso. Você não precisa rezar à noite, né, com os irmãos da Fraternidade de João Paulo II. É uma devoção particular da fraternidade, você não precisa também disso. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Eu vou deixar até marcado ele aqui, um querido influencer que faz tanto bem para as almas aqui no Brasil, o Jota, quase deixou de se beneficiar, né, dessa riqueza espiritual que é a quaresma de São Miguel Arcanjo, por causa da loucura que a população brasileira tem feito da quaresma, inventando um monte de regra, um monte de coisa, como se elas fossem obrigatórias. E não são. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro é isso. A segunda coisa que a gente precisa chamar a atenção é que é um período longo de oração. Então, o que eu sugiro? Você vai pegar um pedaço de papel, talvez aí uma folha A4, uma folha de caderno. Você vai anotar lá, Quaresma de São Miguel Arcanjo. Você vai anotar quais são as intenções pelas quais você está oferecendo essa quaresma. Então, lembrando que o mais importante de uma quaresma é o processo de se aproximar de Deus, é o processo de se converter. Então, você está oferecendo essa quaresma pedindo a Deus que te liberte de qual vício, de qual pecado. Você está rezando pela conversão de qual pessoa. Você está rezando por que situação concreta, que graça você está pedindo a Deus. Escreve aí nesse papel quais são as intenções da sua quaresma. Depois, estabelece quais são as orações que você se propõe a fazer todos os dias. E aqui a coisa mais importante. Nós somos católicos, nós não somos bruxos, nós não somos de outras religiões. Para nós, o que importa, o que torna a oração importante é o contato e a fidelidade com Deus. Não são o excesso de palavras que nós repetimos. Então, em vez de botar 70 orações que você não vai dar conta de rezar, minha sugestão é: escolhe orações que você tenha certeza que você consegue manter durante os 40 dias. Na minha quaresma de São Miguel, e eu faço a quaresma há mais de 20 anos, né? Só de comunidade nós temos 20 anos. Vamos fazer agora dia 27 de novembro. E antes da comunidade a gente já fazia a quaresma. Então, na minha experiência, o que eu faço? Eu me comprometo a rezar o pequeno exorcismo de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e aos anjos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
Essa eu rezo todos os dias. E junto com ela, a oração Augusta Rainha dos Anjos. E rezo um Pai Nosso em honra a São Miguel, um Pai Nosso em honra a São Rafael, um Pai Nosso em honra a São Gabriel e um Pai Nosso em honra ao meu anjo da guarda. Essas são as minhas orações básicas da quaresma. Essas eu garanto e prometo a Deus que vou fazer durante os 40 dias ininterruptamente. Simples, tranquilo, posso fazer em qualquer horário, nos horários que eu consigo, e eu consigo fazer todos os dias. Se, por exemplo, né, hoje, quinta-feira, não sei quando você está assistindo esse vídeo, eu chego em casa mais cedo e aí eu tenho tempo para fazer adoração, por exemplo. O Santíssimo está exposto, eu vou inclusive agora daqui a pouco fazer isso. E aí eu vou lá e faço adoração ao Santíssimo Sacramento e ofereço a São Miguel como oração também na minha quaresma. Num outro dia, sei lá, eu consegui um pouco de tempo, dá para rezar o Rosário de São Miguel, no outro dia dá para rezar a ladainha. Qualquer coisa que eu consiga fazer mais é graça. Mas o que Deus me pede é que eu seja fiel no pouco. Então escolhe um compromisso de oração que você garanta que vai dar conta. Depois, escolhe uma penitência. Se você está pedindo a Deus a graça de ser liberto de um pecado, faça a penitência oposta a esse pecado. Por exemplo, se você é uma pessoa fofoqueira, maledicente, que fala mal dos outros, a sua penitência poderia ser, por exemplo, vigiar ao longo do dia para não ouvir fofoca e não falar de ninguém. Excelente penitência, por exemplo. Então você já escolheu o propósito de oração, um propósito de penitência, e pense em alguma coisa que você possa fazer concreta pelo outro. Talvez ajudar um irmão necessitado, talvez dar de comida a quem tem fome, talvez desapregar-se de alguma coisa que esteja sobrando na sua casa. Essas são as práticas da quaresma. Se você tiver uma imagem de São Miguel, muito bom, porque a imagem de São Miguel lá colocada te ajuda a se concentrar na oração. Se não tem imagem, não tem problema. Se você tem um lugar para fazer um altar para São Miguel, muito bom, porque isso vai te ajudar a rezar melhor. Mas se não tem, você consegue rezar bem, sem um lugar para rezar, o mais importante não são as coisas materiais, não são a quantidade de palavras. Lembra que nós não somos supersticiosos. O catecismo da igreja é muito claro em relação a isso. Nós somos católicos. O que torna a nossa oração importante é a comunhão que ela gera com Deus. Então, se a gente vai seguir São Francisco, poderia ser esse o roteiro da sua quaresma. Que tal ler um capítulo do Evangelho por dia, fazer uma pequena oração a São Miguel, uma pequena oração à Virgem Maria, oferecer a São Miguel todos os dias uma pequena penitência e pensar na quaresma ocasiões para fazer caridade ao próximo. Eu garanto que você vai alcançar do coração de Deus a coisa mais importante, que é a tua conversão e a proximidade com Deus. É a identificação com Cristo e o aumento da graça. E junto com essa graça de santidade, Deus, se quiser, poderá te dar tantas outras graças que você precisa e que talvez você também tenha colocado nas intenções da quaresma. E se você for fazer a quaresma, não esquece de rezar por mim. E se puder, curte esse vídeo, se inscreve aqui nessa rede social, segue a gente, porque aqui a gente vai te ensinar o catolicismo de verdade, sem essas loucuras de sincretismo religioso que a gente vê por aí. Fica com Deus, paz e bem.